Olá, meus jovens investidores de todas as idades, o El na área. Vamos olhar as principais informações atualizadas da Raizen. Nesta última semana, notícia muito importante, fundamental no processo de reestruturação da companhia, a Justiça aprovou a recuperação extrajudicial da empresa, estimada em mais de 61 bilhões de reais. A estimativa inicial era de 64,7 bilhões, tivemos uma leve redução, mas 61 bilhões de reais não deixa de ser um valor considerável. Na última semana, as ações da Raizen fecharam bem próximo da sua mínima histórica. Mínima histórica, por enquanto, está em 25 centavos e o fechamento foi nos 26. E lembrando que nos próximos meses, a Raizen irá emitir em aumentos de capital mediante a conversão de dívidas em novas ações, bilhões de novas ações, novas units, na verdade, cada uma a 50 centavos, sendo formada a unit por uma ação ordinária e uma ação preferencial, cada uma por 25 centavos. Então, cada emissão será através de units, cada uma por 25 centavos. Então, esse é o valor de referência para as ações da Raizen. Basta observar de quando a companhia fez o anúncio desse plano de reestruturação, as ações da companhia chegaram a subir, batendo 55 centavos, e desde então é só queda. Nessa queda dos 55 até essa mínima histórica, nós tivemos uma queda aqui que chegou a atingir 54%, dos 55 para os 25 centavos. E quando pegamos a cotação máxima da Raizen, essa desvalorização, desde que a empresa foi listada na Bolsa de Valores, já passa dos 96%. Então, quem investiu na Raizen no longo prazo, nos últimos anos, desde que ela foi listada na Bolsa, na segunda metade de 2021, o prejuízo tem sido muito grande. Então, esse é um ponto importante se você quiser conhecer melhor a empresa. E se você quiser conhecer a situação real do último resultado da companhia, é uma forma de você conhecer melhor a empresa, o retrato da situação dela. Nós tivemos a divulgação do resultado há algumas semanas e agora, no próximo dia 13, do último retrato que nós tivemos, ou seja, do último resultado divulgado, nós vamos ter melhoria ou vamos ter piora? A tendência é continuar com resultados ruins nos próximos trimestres. Nada de extraordinário foi reportado na Raizen, mas o que você tem que observar? Se o nível de endividamento vai melhorar, se a geração de caixa, a geração de resultado apresentou ou vai apresentar sinais de melhoria. Então vamos ficar de olho que até o próximo dia 13, o resultado vai ser divulgado após o fechamento do mercado, podemos ter forte volatilidade em relação às ações da Raizen. E em relação às ações, a companhia ganhou um prazo extra para enquadrar suas ações acima de R$1. Tinha sido uma das últimas informações importantes envolvendo a companhia. Agora ela tem até o final de março de 2027 para sair da condição de penny stock. Março de 2027 é quando está previsto a conclusão do processo de reestruturação extrajudicial da Raizen. E a Justiça aprovou esse plano de recuperação extrajudicial, passo importante para a Raizen conseguir reestruturar sua dívida, com uma boa aprovação. A aprovação chegou na casa dos 81% dos credores, enquanto que esse valor de 61 bilhões é levemente abaixo de quando a companhia anunciou que tinha dado entrada com um pedido do processo de recuperação judicial. Então, o que nós tivemos no início de junho? O pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar 64,7 bilhões. E no final de julho de 2026, a Justiça confirmou, aprovou o plano de recuperação extrajudicial que contou com o apoio de 81% dos credores. Então, 81% dos detentores dessa dívida de 61 bilhões de reais, concordaram com as condições, o que mostra justamente que a Raizen conseguiu convencer os seus credores que esse é o melhor caminho. Mas também não é só isso. É porque imagine se os credores dissessem não. O que a companhia ia ter que fazer? Recorrer à recuperação judicial, não teria outra forma. Ela não tem outra forma de pagar os seus credores. Então vamos olhar os principais pontos sobre esse fato relevante que a Raizen divulgou sobre a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Lembrando sempre que essa é a visão da companhia. Você tem que ver com críticas, tem que olhar aqui com o olhar de um terceiro interessado, né? Então, a companhia diz que a Justiça do Foro de São Paulo
aprovou o plano de recuperação extrajudicial da companhia. A Raizen reforça que a adesão de 81,6% dos credores quirografários, que são aqueles que não têm garantia real, mostra justamente que esses credores que têm a receber da companhia confiaram na solução que a companhia apresentou. Como eu falei para vocês, não é apenas isso, é porque muitas vezes você não aceitar essa reestruturação extrajudicial pode acabar prolongando ainda mais o prazo para você receber o que você tem direito. Então a companhia reforça as próximas etapas diante da homologação do plano. O que o plano traz? Como é que eu vou pagar a vocês? Isso que a companhia apresentou. Os credores viram as propostas. A principal vai ser o seguinte, ó. Desse valor de 61,4 bilhões, 45% deles serão pagos através da conversão de ações de dívidas em ações da Raizen. Então, 61,4, vamos lá. 61,4 vezes 0,45, que você acha a porcentagem, né? 27,6 bilhões de reais serão convertidos em ações da Raizen. Fora outra forma que eu vou mostrar daqui a pouco que a companhia arrumou de se capitalizar, certo? Então só aqui, ó, já serão bilhões de novas ações. Então essa conversão se dará mediante a conversão de dívidas em ações tanto de investidores, credores, no caso que irão virar investidores, né? Irão virar acionistas nacionais quanto internacionais. Outro ponto que eu já mostrei aqui para vocês que faz parte desse processo de reestruturação é o aporte da Shell e da Cosan, que pode variar entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões. Por que 3 bilhões e meio e 4 bilhões? 3 bilhões e meio é o aporte que a Shell já confirmou que irá fazer, e para isso ela vai receber ações ordinárias, ações da Raizen 3, que dá direito a voto. E esse meio bilhão de diferença é se o Rubens Ometo ele vier a exercer um aporte de 500 milhões. E ele também receberia esse aporte, em troca desse aporte, ações ordinárias, ações para ele continuar tendo direito a voto. Isso aqui deve ocorrer nas próximas semanas, nos próximos meses, porque como eu falei para vocês, todo o processo de recuperação extrajudicial da Raizen, nessa parte de conversão, reestruturação de dívidas, deve ficar pronta até 2027, março de 2027. E a companhia diz que vai divulgar aqui, ó, os materiais de eleição de opção dos pagamentos previstos, ou seja, quem foi que escolheu tal condições de pagamento, como é que foi aqui a escolha das condições de pagamento. Mas como eu falei, a grande maioria vai escolher converter 45% dessas dívidas em ações da Raizen. E teremos uma outra etapa muito importante também. Nós teremos a criação da Raizen Combustíveis e da Raizen Energia. Então ficar de olho nos próximos capítulos. Quando é que a companhia vai divulgar informações relevantes sobre a separação dos negócios? Porque não é só converter a dívida, não é só fazer esses aportes por parte da Shell e da Cosan, mas também é definir os critérios para a separação das ações, das unidades de negócios da Raizen Combustíveis e da Raizen Energia. Então, essas duas novas empresas, elas irão sair com novos acionistas majoritários, não serão nem a Cosan nem a Raizen, e também temos que ver como é que elas irão sofrer a reestruturação e irão se sair após a conclusão da reestruturação nos primeiros trimestres, nos primeiros anos, operando de forma autônoma. A tendência é que a Raizen Combustíveis ela tenha margens melhores, situação melhor do que a Raizen Combustíveis. O elo fraco, quer dizer, a Raizen Combustíveis tem um desempenho melhor do que a Raizen Energia. O elo fraco aqui da Raizen está justamente na parte do setor de açúcar e etanol. E no último pregão, meus amigos, a B3 só voltou a negociar próximo de 1h da tarde devido a falhas operacionais, falhas no seu sistema de armazenamento de banco de dados, o que mostra uma fragilidade muito grande nos arquivos, na parte de gestão de tecnologia da bolsa, né? E com isso
ficou prejudicada a divulgação de dados sobre empréstimos de ativos, sobre aluguel de ações, tanto referente ao dia 31 quanto ao último dia 30. Então, vou olhar com vocês como é que está a situação do aluguel das ações da Raízen com a última atualização que nós temos, que é o dia 29, certo? No dia 29, as taxas da Raízen até que não estavam altas, estava em média ali na faixa dos 8,5% ao ano. E quando vamos olhar aqui a quantidade total das ações alugadas da Raízen, vou até aproximar um pouquinho mais. Eram 244 milhões de papéis alugados. O que isso representa? Você vai ver o quanto que isso representa de free float. Vamos copiar aqui, 244 milhões. Vamos para a calculadora. Dividido pela quantidade de ações em circulação. Teoricamente, são 1.159 milhões de ações preferenciais. Aí a gente vai ver o percentual que está alugado. Até o último dia 29, a Raízen tinha 21,8% de suas ações alugadas, o que representa que a cada 10 ações da companhia em livre circulação na teoria, 2 estão alugadas. É um percentual relativamente elevado, bem elevado inclusive, apesar de não ter taxas de aluguéis muito altas, pelo menos não nessa última atualização. E por que a Raízen está se comportando assim? As ações da Raízen? Justamente devido a esse cenário que nós vimos. A companhia está passando por um processo de reestruturação extrajudicial que vai resultar na divisão da companhia em 2 empresas autônomas. Tudo isso tem previsão para acontecer até o final do primeiro trimestre de 2027, no caso da reestruturação de negócios, e até o final do ano de 2027, no caso da separação das 2 empresas, Raízen Energia e Raízen Combustíveis, e até lá a companhia tem que mostrar nos seus resultados, do qual o próximo retrato, o próximo recorte que nós vamos ter do resultado da Raízen será no dia 13, se a empresa está pelo menos melhorando a sua parte operacional. Porque no contexto de mercado, o que nós temos? Nós temos o setor de commodities, de açúcar e etanol em baixa, destaque mais positivo para o etanol, que apresentou uma recuperação de preço em relação aos últimos anos, e o açúcar, a parte de açúcar, até que deu uma melhorada, mas assim, tem muito a melhorar ainda, como eu já mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos da Jalles Machado e da São Martinho, por exemplo. Então a Raízen, ela passa por um processo muito complicado e a gente tem que acompanhar quando é que ela vai começar a colher os frutos. Por enquanto, ela não colheu ainda. Ela está passando ainda pelo processo, certo? Então isso mostra justamente o risco de se investir na Raízen no momento atual, pensando principalmente no longo prazo, pensando principalmente em retorno com uma empresa. E você, o que você achou? Deixe abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.